Fala, galera do DP! Eu sou a Érica Pinheiro, da Descomplica RH Consultoria e Treinamentos. E hoje vou falar sobre a medida provisória 927, que traz aí algumas alternativas trabalhistas para o enfrentamento do coronavírus. Começando pelo teletrabalho, também conhecido como home office. Para que haja alteração do tipo de contrato, deve ter pelo menos a compatibilidade nas atividades. Ou seja, a função que o empregado exerce deve ser compatível para ele realizar as atividades em sua casa. Muita gente pergunta se o trabalho do telemarketing pode ser realizado em casa? Pode sim, desde que a empresa forneça a infraestrutura para que o empregado exerça a sua função. O empregado deverá ser avisado dessa alteração de presencial para teletrabalho, no mínimo com 48 horas de antecedência. E esse aviso pode ser por escrito ou por meio eletrônico. Sobre as responsabilidades do fornecimento de equipamentos, reembolsos de despesas, manutenção e etc., deverá constar em contrato escrito que será firmado previamente ou no prazo de 30 dias contados a partir da data da mudança do regime de trabalho. Caso o empregado não tenha os equipamentos tecnológicos necessários para realizar o trabalho remotamente, o empregador poderá emprestar os equipamentos e os gastos com essa infraestrutura não será caracterizado como verba de natureza salarial. Os estagiários e os aprendizes também estão liberados para trabalhar no regime de teletrabalho. Já o Vale Transporte, que muitas pessoas têm dúvidas, visto que o empregado não se desloca de sua residência para o trabalho, a empresa não precisa fazer o pagamento desse Vale Transporte. Já em relação ao Vale Alimentação, é preciso consultar a convenção coletiva. Se não constar nada ao contrário e mandar pagar por dias trabalhados, deverá sim continuar fazendo o pagamento desse benefício. Sobre as férias individuais, o empregador poderá antecipar as férias individuais, mesmo que o empregado não tenha o período aquisitivo completo, desde que comunique com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Deverá ter no mínimo 5 dias corridos de gozo de férias. Os trabalhadores que estão no grupo de risco do coronavírus deverão ter prioridade de gozar as férias. Outra novidade que a medida provisória traz sobre as férias é que poderão ser pagas sem o adicional de 1/3. Mas atenção, caso o empregador opte por isso, terá que pagar o adicional junto com o 13º salário, até o dia 20 de dezembro. E caso o empregado solicite o abono pecuniário, deverá ser dado se houver a concordância do empregador. Novidade também no pagamento das férias, que não precisará ser com 2 dias de antecedência, como já estamos acostumados. E sim, pagar até o 5º dia útil do mês seguinte. Por exemplo, o gozo de férias começará no dia 15 de abril de 2020. Poderá pagar até o dia 7 de maio de 2020. Olha só, atenção aqui. Caso o empregado seja demitido após as férias, a empresa deverá pagar na rescisão o que não pagou nas férias, seja o valor das férias em si ou o adicional de 1/3. Detalhe, a MP não fala nada sobre os 2 dias antes do DSR, portanto, aconselho que continue seguindo essa regra. Sobre os profissionais da saúde ou que exerçam funções essenciais, se estes estiverem de férias ou de licença não remunerada e for preciso, poderá sim suspender as férias, desde que comunique com antecedência de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Já sobre as férias coletivas, o prazo para avisar aos empregados é de 48 horas, não tendo limite máximo nem mínimo de dias corridos para o gozo de férias. E, nesse caso, não precisa informar nem o Ministério da Economia e nem os sindicatos. A compensação dos feriados. Poderão antecipar os feriados estaduais, municipais e federais, desde que notifique por escrito ou por meio eletrônico com antecedência mínima de 48 horas, detalhando quais são os feriados que serão compensados. E esses feriados poderão também ser utilizados para a compensação do saldo de banco de horas. Agora, os feriados religiosos só poderão ser compensados se isso for acordado por escrito com o empregado. A MP traz também o banco de horas. Poderá compensar as horas não trabalhadas por conta da paralisação das atividades do empregador por meio do banco de horas, onde a compensação deverá ocorrer no prazo máximo de 18 meses, contado a partir da data de encerramento da calamidade pública.
Lembrando, a prorrogação da jornada poderá ser de, no máximo, 2 horas por dia. Temos também agora o banco de horas negativo. Ele está permitido, tá bom? Sobre os exames médicos, o admissional, periódico, retorno ao trabalho e mudança de função ficam suspensos. Esses exames deverão ser realizados no prazo de 60 dias contados a partir da data do encerramento da calamidade, a menos que o médico responsável considere risco de saúde do empregado. Aí sim, deve ser realizado o quanto antes. Já o demissional terá que ser realizado normalmente. Poderá ser dispensado caso o exame médico mais recente tenha sido realizado com menos de 180 dias. Aí sim, tá? Sobre as CIPAs, poderão ser mantidas até o encerramento da calamidade pública e os processos eleitorais poderão ser suspensos. Sobre as convenções coletivas, continuam valendo as regras anteriores por até 90 dias. Combinado? As fiscalizações do MTE ficam sem autuações com multas por 180 dias. A fiscalização terá apenas caráter de orientação, exceto para registro em carteira. Esse sim deverá estar em dia. Sobre o FGTS, as competências de março, abril e maio ficam suspensas. E em julho, a empresa deverá pagar essas guias, que poderão ser parceladas em até 6 vezes sem juros. Mas, para isso, é preciso declarar a dívida na GFIP até o dia 20 de junho de 2020. Se houver demissão de empregados e o empregador estiver com essas guias em aberto, o empregador deverá recolher sem juros o FGTS desses empregados. Agora, como faz para confessar a dívida ou para reenviar a GFIP e recolher o FGTS em caso de demissão? Isso eu explico no outro vídeo, exclusivo sobre o FGTS para esse período. É isso, espero ter te ajudado. E lembre-se de compartilhar o vídeo com os colegas do DP e curtir as nossas páginas nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e ative o sininho para acompanhar as novidades. Até a próxima, tchau, tchau!